Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, para mais uma oração em conjunto para a energização do nosso planeta. Muito importante estarmos juntos, cada um doando seu material ectoplasmático e eletromagnético para atuar em prol do bem e do bom. Estamos nesse momento difícil, estamos com tantas atribulações, algumas mudanças, mas graças a Deus estamos bem, estamos orando, estamos trabalhando em prol do bem e do bom, né? É aquilo, não conseguimos pessoalmente, mas conseguimos via internet e aí, de uma certa forma, energeticamente estamos juntos, né? Então vamos respirando fundo, vamos nos ligando ao princípio sagrado de tudo e de todos que está na nossa intimidade, o nosso Pai Divino. E aquele exercício de respiração que nós já falamos várias vezes ajuda bastante a nos acalmarmos, a energizar, né, todo o nosso organismo e aí facilitar o nosso contato com o princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. Aqui no planeta conhecemos dois que atuaram muito aqui, né? Moisés e Jesus, que tiveram várias encarnações, que nos ajudaram tanto. Jeová, que foi o anjo do Sarçal, mas tantos outros milhares de espíritos cristificados que vira e mexe por alguma necessidade do nosso planeta, eles vêm em duplo aqui para nos ajudar, né? Porque nós somos presos a um planeta, a Terra, né? Porque ainda estamos em evolução. Mas os espíritos cristificados, eles vivem no intermundos, eles não são presos a um planeta. E eles trabalham nos as mais diversas necessidades do nosso universo. Tem os cristos construtores, tem os que vêm ensinar, cada um são os cristos dirigentes de planetas e assim por diante, né? Mas todos já têm em comum, já representam Deus, contêm todas essas virtudes desabrochadas. Eles não precisam entender, pensar em viver os 10 mandamentos. É o normal para eles essa vida, a vivência das leis de Deus, né? Pensemos em todos os nossos irmãos, trabalhadores em prol do bem e do bom, que atuam aqui no nosso planeta, através das legiões angélicas, que nós também fazemos parte, né? Então, a mensageria divina, corrente médica, socorrista de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos guias, entes queridos, companheiros, mentores, amigos, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. E o Zé vai fazer a prece de abertura. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus, o Pai Divino,
dirigimos nossos anseios, como servos humildes da exalta doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo Monteiro e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecoste, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais de prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraqueza de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, dos ciúmes e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desespero e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, continuando com o nosso estudo diário, ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre o Apocalipse, né? Quer dizer, o que vai acontecer, os fatos por vindouros, né? É isso que quer dizer, e que a gente tem de entender que não é o fim do mundo ou acabar com qualquer coisa, né? Na realidade, o Apocalipse são informações que nos passaram para que a gente entendesse que iria acontecer algumas coisas e que irão acontecer agora, né? Algumas coisas que estavam marcadas, porque a espiritualidade, o Deus é o eterno presente, ele sabe sempre de tudo. E a espiritualidade recebe as informações e as passa para ver se cada um acorda e pode até mudar um pouquinho a sua história. Então, ontem nós começamos a falar um pouquinho dele, nós vamos continuar hoje, né? E por mais essa semana e a outra, né? Ainda estou no preâmbulo, naquela abertura, depois nós vamos entrar em alguns itens da Bíblia mesmo, tá? Então, como a gente disse, né, ontem, no século IV, né? Quando teve a Vulgata Latina, né, começaram a traduzir, Vulgata o quê? Eles traduziram do aramaico, do grego, para o latim, por isso o Vulgata, foi a tradução. E muita coisa foi adulterada em toda a Bíblia, né? Muita coisa para interesse deles, eles adulteraram. Inclusive o seu Oswaldo falava que praticamente todos, porque eram mais de 70 que saíram dos grupos essênios, saíram do Lago e do Mar Morto, muitos acompanhando João Batista, quando ele foi degolado, mataram ele, né? Quando ele desencarnou, quando começaram a seguir Jesus. E todos eles tinham muito material, porque eram todos essênios, todos das escolas de profetas de Israel. Então, eles eram profetas e acompanhavam Jesus. Então, não é que eram pescadores que não tinham conhecimento nenhum, eles tinham o conhecimento espiritual.
E Jesus não escreveu nada, mas essas pessoas e a geração seguinte escreveu bastante coisa. E de tudo isso eles transformaram em 4, né? Só 4 evangelhos. Os Atos dos Apóstolos também, e o de João Evangelista, o Apocalipse, como já sabiam que poderiam adulterar, como adulteraram, fizeram bastante miscelânea nos outros, eles colocaram aqueles avisos para que não fizessem para que não adulterassem, né? Então as pessoas ficaram com bastante medo, né? E não não adulteraram, porém mudaram a ordem, tanto que o seu Oswaldo sempre coloca ordens diferentes. Até o Paulo está colocando aqui, né, que o tradutor foi o Jerônimo, né? Era um poliglota da época, tá? E aí, qual é a finalidade real do Apocalipse? É para nos ilustrar, para mostrar os fatos, o que ia acontecer. Porque como as coisas, eles já, no primeiro século, já sabiam que ia ser adulterado, e que então a humanidade não ia conseguir atingir, no momento que a gente está vivendo hoje, a maturidade de uma maneira mais tranquila. Nós íamos ter de aprender vários conceitos e ter várias consciências que a gente deveria já ter desabrochado e não desabrochou, né? Então, nós vamos ter vários percalços, né? Primeiro, a queda de todas essas concepções errôneas que está dentro de nós e que está muito marcado, né? Tem pessoas que estão mais libertas disso, mas tem muitas pessoas ainda que estão muito libertas ao culto exterior, à procura de fora, a querer agradar a Deus através de outras pessoas. E na realidade, o que o nosso Pai quer é que nós desabrochemos, que nós mudemos o nosso comportamento e que nós nos ligamos a Ele em virtude e verdade, que nós sejamos melhores filhos atuando em prol do bem e do bom, vivendo os mandamentos, suas leis, ajudando o próximo. É isso que quer, e hoje nós não temos isso, né? Podemos falar, uma minúscula minoria pode até tentar fazer isso, mas a grande maioria não faz e não tem nem consciência, né? O pior de tudo é que nem passa pela cabeça que o que eles estão fazendo está errado, né? Hoje em dia os conceitos estão todos invertidos em muitos sentidos, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então agora nós estamos naquele momento que nós temos de reaprender tudo, né? É como se a gente tivesse ido para uma escola e a gente bagunçou tudo e nós temos de começar a entender de novo, como se a gente voltasse para o primário, né, para o primeiro grau agora, né? Que a gente voltasse para o primeiro grau, começasse a estudar no beabá e fosse evoluindo. Só que nós temos de fazer isso com uma velocidade maior, né? A gente precisa agora entender esses conceitos de uma maneira mais adulta, né? Nós já passamos, essa humanidade já passou da infância para a juventude, agora nós estamos passando para a fase adulta. Então nós precisamos entender esses conceitos, que a procura é dentro e não fora, como a gente já falou hoje, que nós temos de desabrochar o Deus interno e que nós temos de tirar essa idolatria que existe, que está horrível, e que tudo isso gerou também uma ganância muito grande e um egoísmo muito grande, né? Que a gente pensa no eu e na realidade todos nós devíamos pensar no nós, no conjunto, na ajuda, cada um fazendo o seu melhor, cada um tendo a sua vida, mas também se dedicando a ensinar, a mostrar, a ajudar. É essa troca que ainda está muito difícil. São conceitos que, como a gente vai conseguir mudar em tão pouco tempo, né?
Então, essas mudanças vão acontecer, às vezes até com dor, né? Por quê? Porque se na alegria, se na bonança nós tivemos aí um período terrível, quando a gente vê a história da Idade Média, é muito triste, né? Foi muito sofrida para toda essa humanidade. Cortou a revelação, cortou todo o contato, e quem tinha era, era assassinado. Então, foi muito difícil. Cortaram tudo aquilo, a luz do mundo foi cortada. Por isso que quando a gente vê nos livros, eu sempre vejo isso, eu vejo aquela escuridão, aquela neblina, né? Aquela coisa acinzentada e escura. Eu não vejo aquela luz, aquela maravilha que hoje nós temos, né? Esse renascimento, essa história, e que permitiu, né, as pessoas começarem a pensar um pouquinho mais e um pouquinho melhor. E aí gerou, né, o espiritismo na França, depois viemos para cá, e aqui no Brasil continuou o kardecismo, o espiritismo, o divinismo, que é o contato entre os planos, que é começar a ter essa consciência do ser, da unidade, da coletividade, da fraternidade de verdade, não só falar e virar as costas e ser é diferente. Então nós temos de começar essa mudança. E é isso que muitas vezes o Apocalipse também nos alerta. Alerta das quedas de todos os símbolos, nos alerta de alguns problemas que nós vamos ter, mas para que tudo isso? É porque eles querem nos machucar? Não, é para fazer a gente entender e mudar os nossos conceitos, é para mudar essas nossas atitudes, né? E aí também tem uma outra coisa, né? Eu fiz um pequeno índice aqui para eu não esquecer, porque tem tantos assuntos que a gente tem de conversar, né? Muitos não estão preparados para essa mudança e não vão conseguir fazer essa mudança num pequeno espaço de tempo. Então, muitos de nós vão ser convidados a ser os fora daqui, que também isso está escrito no Apocalipse, que no passado já aconteceu com a gente, nós já saímos de Capela e viemos para cá. Muitos daqueles que não estavam preparados para viver em Capela vieram para cá para continuar a sua evolução. Claro que aqueles que estavam lá em Capela já tinham vários conhecimentos, só que em termos de doutrina devia estar falho. Talvez inclusive com idolatrias e tudo mais. Então nós, quando viemos de lá para cá, nós trouxemos as nossas qualidades, já os conceitos que a gente conhece, mas a gente trouxe também os conceitos errados. Então, quando teve as duas populações, né, os adamitas que vieram, os adventistas que vieram de Capela, e os que evoluíram da terra, né, os evitas, que se uniram e formaram uma única população, a população planetária da Terra, né? Nós, adamitas, ensinamos os evitas, fomos professores em muitas coisas, trouxemos a roda, trouxemos o fogo, trouxemos vários conceitos e vários conhecimentos que já estavam totalmente impregnados. E quando o adamita percebeu todo esse conceito, a perda do paraíso, que era aquela terra maravilhosa e que já tinha tudo e veio para cá, isso é o que aconteceu. Quando a gente fala da queda, né, da perda do paraíso, né? O que significa isso? Você imagina nós hoje que vivemos aqui com o nosso carrinho, nosso celular, nosso telefone, aguinha encanada, água quente para tomar um banhinho, né? A gente chega num lugar que não tem absolutamente nada.
A gente cai assim num lugar que não existe nada. Nem sei aonde eu vou pegar alguma coisa para tomar uma água no rio. Que ainda tem muitos vulcões, que tem muitas coisas, que está tudo em evolução, uma evolução toda, que tem animais ferozes. E aí, como é que a gente faz? A gente perdeu o paraíso, né? Mas é aqui que a gente teve de começar a se adaptar, né? Ajudar a evoluir esse planeta, ajudar os outros e os outros também nos ajudar naquelas essências que nós perdemos. E é isso que aconteceu. Só que nós ajudamos muito, principalmente ensinamos coisas erradas como a idolatria e continuamos muito idólatras. Esse planeta ainda é muito idólatra. E isso tem de perder. E aí, pela história, eles começaram a trazer todos os conceitos. Aí vieram os grandes mestres, espíritos cristificados. A gente sabe, né, que a última encarnação de Oswaldo Polidori, ele teve 37 encarnações aqui. Então ele veio, ele trouxe conhecimento, ele foi ensinando. Aí ele veio como Moisés para poder trazer as leis, porque a população já estava preparada para receber essas leis, ou pelo menos deveria. Foi adulterado. Quando Jesus chegou para viver as leis, os conceitos estavam errados. Jesus mostrou muitas coisas que os rabinos da época não aceitaram, né? Mas aí começou a trabalhar, foi melhorando. Aquele povo que estava ao redor de Jesus foi passando, foi crescendo. E as pessoas começaram a trabalhar espiritualmente, a ter contato, né? A ter toda uma ligação, né? Aí o reino, né, da época lá, o império poderoso que era Roma, começou a perder. Por quê? Porque ele trabalhava com pilhagem. O que ele ganhava dinheiro era pilhando dos outros. E através do quê? Do exército maravilhoso dele, da força que ele tinha. E aí o que aconteceu? A doutrina, ela faz você pensar, sabe? Faz a tua inteligência trabalhar, né? Você vai procurando, vai entendendo. Tem lógica. É totalmente lógica a doutrina, né? O caminho que leva a Deus é lógica, né? É um caminho normal, é a linha, sabe? É seguir o fluxo do rio. Você vai pensando, você vai indo, você vai percebendo, né? Aí quando você percebe quem tinha os pensadores da época, então aqueles muitos generais, pessoas que pensavam, que tinham esse hábito, começavam a perceber que era lógico e não queriam mais pegar nas armas. Aí o poder de Roma começou a cair. Aí eles resolveram criar a Igreja Católica Apostólica Romana, que em momento nenhum tem o nome de Cristo, né? Não tem. E mantém Jesus até hoje cristificado, né? Sendo que ele veio no terceiro dia, mostrou a vida eterna, e em espírito ele voltou. Então, aí ele, tanto que no Édito de Milão, né, em 313, está lá, né, para manter a Igreja Católica, né, para manter a instituição romana, não sei o que, é instituído a Igreja Católica Apostólica Romana, não sei o que. E toda essa história que a gente já conhece. E aí foi que perceberam que o negócio ia cair. João Evangelista, 3 séculos antes, já tinha percebido, já tinha recebido essa informação, como eu expliquei ontem, e escreveu o Apocalipse. E deu o que deu exatamente por isso. Por toda essa história, por tudo isso, né? Então, amanhã a gente continua falando mais um pouquinho sobre isso. E aí depois da semana que vem a gente vai vou começar com Daniel, né, que é do Velho Testamento, mas que ele também teve uma visão referente aos dias, né? E deixa eu ver que
nós temos mediunidades aqui, graças a Deus. Isso é sempre muito importante, porque é a comunicação entre os planos, né? Esse é a luz do mundo, né? Isso nos faz, quando a gente tem essa comunicação, o mundo se abre. A gente até erra, mas erra menos, a gente recebe muita ajuda e muita informação. Quando tudo isso se apaga, que é proibido, o mundo se fecha, né? E aí nós ficamos realmente com muitos problemas e aí a gente perde totalmente o rumo. Por isso que Jesus falava, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Exatamente. Bom, a Kátia está colocando aqui, o grande dano da interrupção do contato com o plano espiritual foi a tentativa de interrupção com o eterno profetismo educador. Deixar de relembrar imortalidade é a responsabilidade com a lei moral. A Kátia também coloca, a lógica doutrinária da doutrina do caminho e dos grandes mestres está na força eterna da verdade. A sequência do Apocalipse é capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Perfeito. Então, a Adriana, muito sono está sentindo, tá bom. Bom, então vamos agora começar as nossas energizações. Vamos indo nos ligar com os nossos irmãos que estão trabalhando direto na energização do planeta. E o Zé vai fazer uma oração, que é da Orações e Poesias Divinas 2, que é pelos espíritos que pedem preces. Como todos nós vamos fazendo os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas ligações, e aí vamos fazendo e vamos nos elevando. Pelos espíritos que pedem preces. Bons espíritos, cuja única preocupação é a prática do bem, intercedei conosco para que eles sejam aliviados. Fazei brilhar ante os seus olhos a luz divina, para que a esperança os acalante e anime. Esclarecei-os quanto às imperfeições que afastam do bom caminho e lhes retardam o acesso da morada dos bens-aventurados. Abre seus corações ao arrependimento, para que eles possam nutrir sinceros desejos de purificar-se e apresentar o seu adiantamento. Fazei-lhes compreender que seu processo depende dos seus próprios esforços para abreviar o tempo de suas provas. Oxalá Deus, em sua bondade, conceda-lhes valor a estas palavras, possam suavizar-lhes os sofrimentos, testemunhando-lhes nossa compaixão e desejo de suas felicidades, graças a Deus. Eu gostaria só de colocar, antes da gente começar a fazer os nossos pedidos, que no site divinismoperdizes.org tem uma palestra muito boa que o Milton Leise fez há uns 2 anos atrás lá no nosso espaço e que está gravado em áudio. E no divinismo.org tem uma palestra muito boa do Sampaio sobre esse material. Aí tem todo o material escrito. Quem quiser pode estudar, pode ler, porque é muito bom esses materiais, tá? A Anchieta Laura colocou, graças a Deus foi me mostrado uma escada, havia uma nuvem em forma de círculo, chovia raios coloridos nas cores do arco-íris, graças a Deus. Bom, então juntos com esses nossos irmãos de energização, vamos pedir bênçãos divinas para as nossas casas. Nesse momento, bastante proteção, uma luz divina ao redor das nossas casas.
as pessoas que lá habitam, que lá frequentam, que trabalham nas casas dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos. Ampliando, vamos pedir bênçãos divinas nas casas de todos os nossos irmãos, companheiros de jornada evolutiva do nosso planeta. Vamos pedindo para todos os locais públicos que cada um de nós frequenta. Vamos pedindo bênçãos divinas às pessoas com quem nós conversamos, limpeza nas rodovias, nas casas. Vamos ampliando. Vamos pedindo aos hospitais, casas de saúde, casas de recuperação. Vamos pedindo bênçãos aos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos, espirituais, sentimentais. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas. E para cada irmão, forças e oportunidades para entenderem o momento e o porquê. Quando a gente percebe, fica mais fácil de passar. Vamos pedindo bênçãos divinas para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, as legiões angélicas, das socorristas, dos pretos velhos, dos médicos e todos esses correlacionados, ou seja, de todos os trabalhadores em prol do bem, que recebam as intuições necessárias para a ajuda, que recebam as bênçãos e forças necessárias para atuarem em prol do bem e do bom. Pedimos bênçãos para as legiões retirarem os espíritos sofredores que chupam energia de encarnados, que acompanhem os desencarnados para os seus locais. E pedimos bênçãos divinas às crianças que estão chegando, que estão chegando à carne, que tenham todas as oportunidades e que tenham as forças necessárias para atingir a sua finalidade, fazer aquilo que se propuseram fazer antes de encarnar. Juntos agora vamos pedir bênçãos para todas as águas do planeta, as águas do nosso copo, da nossa jarra, da nossa caixa d'água, das caixas d'água de todos os nossos entes queridos, dos aquíferos, das nascentes, das fontes, das represas, dos rios e mares, lagos e lagoas, as águas em estado sólido, líquido e gasoso, as águas compostas em nossos corpos e em todos os corpos aqui do nosso planeta. Energizando as nossas águas, energizamos também grande parte do nosso planeta. Continuando os nossos pedidos, vamos pedir bênçãos divinas para todos o reino vegetal, mineral, animal, a todas as faixas espirituais, das mais densas às mais iluminadas e elevadas, que cada um receba o seu quinhão. Vamos pedir bênçãos divinas a toda a população planetária de encarnados e desencarnados. Vamos pedir que atuem bastante na regularização de seus chakras,
principalmente o cardíaco e o coronário. E aproveitamos e pedimos a todos os dirigentes políticos ou empresariais do planeta que cuidam de outras pessoas, que pensem na coletividade e menos na individualidade, que o egoísmo caia e que o altruísmo prevaleça em prol de bem e do bom. Juntos, abraçados, vamos mentalizar o nosso planeta, vamos jogar aquele amor mais profundo que cada um possui para imantar cada célula, cada molécula do planeta, para ele começar a lembrar o que é vibrar positivo, o que é ser realmente um planeta para a evolução. Vamos jogar todas essas energias Hoje, na hora do almoço, o Fábio falou assim, vamos fazer uma energização para o planeta. Era 12:00 e nós fizemos. E eu continuo vendo a mesma evidência que eu vi naquele momento, que foi linda. Todos nós abraçados ao redor do planeta. Só de falar eu já fico totalmente arrepiada. Dá uma emoção que dá vontade até de chorar, de tão maravilhoso. E todos jogando uma energia divina vindo, entrando no coronário e do cardíaco e atuando. Nós estávamos mais na parte superior, no hemisfério norte, né? E juntos todos jogando essa energia. E agora me foi permitido olhar para cima, eu vi uma luz opalina cristal vindo da eternidade, que é essa luz que está jogando essa energia e é amplificado por vários Cristos que estão imantando junto com a gente. É maravilhoso, graças a Deus. Só agradecendo muito, porque graças a Deus. Vamos ver A Kátia, as ajudas iniciam-se nas casas, depois famílias e seguem na roda de amizades, pedidos e pensamentos direcionados. Eu acho que é Wanda, né? O Luiz Cantante, ou é Maria, desculpa. Muitas energias como um chuveiro na minha cabeça. Maravilha. A Kátia, crianças são tratadas, roupas trocadas, cabelos cuidados e enfeitados. Elas sorriem com essa atenção e carinho. Graças a Deus da Mabel. Continuando a Kátia, bênçãos envolve grupos de trabalhadores, envolvem o planeta. E ela continua, muitos esperam quando você, Maria, explica a história do planeta. Já ouviram antes e não escutaram. Agora ficam atentos, pois sabem um pouco mais, graças a Deus. A Soninha, iluminação vermelha em volta do planeta. A Kátia, amigos nos pedem disciplina, trabalho e amor. Ela colocou amor em letras maiúsculas. O Alex Bettendorf, eu vi ontem a mesma coisa. Então, graças a Deus. Vamos partir para o final do nosso trabalho de hoje. Vamos agradecer a todas as legiões angélicas que tanto nos ajudaram, aos nossos anjos da guarda queridos, que são aqueles irmãos que vêm, que nos intuem, que trabalham incessantemente, nos ajudando na nossa evolução. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados, os nossos irmãos mais velhos, esses trabalhadores incansáveis, em nome do Pai.
que representam Deus em todas essas esferas. E agradecemos o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos. E vamos fazer a última oração, que é uma poesia, Estavas Avisados, que está no livro de Orações e Poesias Divinas, que também faz parte dos que o seu Zódolo sempre falava da época do Apocalipse, né? Por isso que eu estou sempre lendo algumas que ele sempre pontuava sobre esse assunto que nós estamos tratando. Estavas avisado, vens homens, das lutas remotas, subindo lentamente, somando valores, descobrindo verdades, augurando esplendores, sorvendo alegrias, amargando derrotas, no espaço sondando amplidões, no tempo semeando e cegando farturas, das auroras aproveitando orvalhadas maduras, das lutas cruentas extraindo lições. A outros tempos aportastes, enfim, que as leis divinas se cumprem, fato que é. Teus conceitos não importam, nada diz tua fé. Soberana é a lei, será sempre. Acorda, pois, procura o teu bem, o clamor do tempo fará estremecer. Que alvinentente cavaleiro, já disse o que dizer. Cristo restaurador, mensageiro do Amém. Mansas ovelhas o porvir herdarão, espavorindo os cabritos terão trevas a curtir. Tudo se cumprirá, o testemunho é do porvir. Na Bíblia está escrito, és a revelação. Graças a Deus. Graças a Deus. A Silvia D'Angelo falando, agradecendo muito por hoje, a Mabel, gratidão, a Kátia, grata por participar dessa oração. Eu é que agradeço muito, porque juntos fazemos a diferença, sozinhos não fazemos nada. E grande parte das palavras a gente recebe da espiritualidade. Eles que são os nossos mestres e que nos ensinam tanto, e a gente é só os portadores. Então também agradeço muito essa oportunidade. A Roseli Amorim, muito sono e arrepios e muita emoção no final, com choro de gratidão. É verdade, eu tô aqui me segurando e olha que eu sou forte, hein? E muita gratidão, muitas graças, gratidão, oportunidade. Gente, muito obrigada. O trabalho hoje, essa limpeza, essa ajuda foi muito linda. Muito obrigada mesmo, porque juntos fazemos a diferença. Daqui a pouquinho, a Lenir e o Jorge no Divinismo, no Facebook, também vão estar fazendo uma oração de energização do planeta. E amanhã estaremos de novo aqui, continuando o nosso trabalho de energização do planeta. Muito obrigada mesmo. Juntos fazemos a diferença. De verdade. Obrigada. Até amanhã, gente.